Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso BRM Podcasts especial São Paulo, que estamos aqui hoje no evento da Apex Partners do BRM Edição São Paulo. Estou aqui com o meu querido co-host, Matheus Starling. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar dividindo a mesa com você pela primeira vez, né, desse projeto que a gente está tocando aqui, né? Matheus, de novo, muito obrigado. Apresenta, por favor, com quem que a gente está aqui hoje. Estamos com o Rodrigo Couto, da CBRE, um dos especialistas em logística no Brasil, imóveis comerciais. O evento do Brazilian Regional Markets, a gente tenta trazer a pauta dos mercados regionais brasileiros, né? E a gente tem projetos, a Apex tem projetos em parceria com a CBRE. Eu vou começar nosso bate-papo aqui trazendo um case, né, que para nós é um case de referência, um case de sucesso. E depois a gente entra falando um pouquinho mais de logística no Brasil, que eu acho que é um tema que está em voga. Sem dúvida. Que tem muita oportunidade. Rodrigo, nós tivemos uma experiência de construir um primeiro empreendimento de logística AAA com certificação LEED no estado do Espírito Santo, através de um grupo privado de investimentos, mas que envolveu várias famílias que são os acionistas. E finalizamos 100% da alocação do projeto recentemente, foi um sucesso. Como é que é o papel da CBRE em ajudar players a nível nacional a estruturarem seus projetos, caminharem para prospecção de locatários, e como é que é esse trabalho que vocês fazem? Maravilha. Bom, primeiro, obrigado aí por estar junto de vocês. CBRE, maior empresa de consultoria imobiliária do mundo, né? A gente tem aí mais de 100 mil funcionários. E aí, aqui no Brasil, com quase 2 mil funcionários, a gente estruturou uma operação para atender basicamente a Apex nesse negócio, né? Então a gente apostou primeiro no mercado do Espírito Santo, né, como um crescimento que vem crescendo em patamares bastante altos em relação a outras estruturas aí regionais. E aí a gente montou uma estrutura basicamente de asset management, né, de gestão desse ativo, de property management, de gestão da administração do condomínio e da parte de locação, né? Então a gente vem aí juntos aí nos últimos 2 anos, né, conhecendo o mercado, entender quais são os principais inquilinos lá naquela região. E aí a gente encerrou, né, agora faz pouco mais de 1 mês, 2 meses, que a gente concluiu lá a locação do empreendimento todo, 100% locado, né, para grandes empresas multinacionais. Acho que com um número até um pouco acima do esperado do ponto de vista de valor de locação. E estamos esperando agora próximos empreendimentos para construir juntos. Maravilha. Legal. Rodrigo, quando a gente fala em Espírito Santo e pensando um pouquinho, fazendo a conexão com essas mudanças tributárias que vêm com a reforma, a gente fala muito que o Espírito Santo vai sofrer por causa da questão da perda da possibilidade dos incentivos fiscais e tal. E a gente lá dentro do Espírito Santo vem debatendo muito como que a gente vai sobreviver isso, né? Até porque a gente não tem um poder político para tentar mudar a reforma tributária. Acho que isso tem que ser esquecido pelos capixabas e tem que focar naquilo que entende melhor. Sim. Será que o potencial logístico e localização do Estado é o seu maior ativo para ajudar nessa recuperação em relação à reforma tributária? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que... Eu acho que é o seguinte, assim, os lugares que tem a parte tributária muito forte, que foi ancorado assim, né, começando pela região de Extrema, né? Região de Extrema acho que tem um impacto ainda maior, né, no sul de Minas, porque basicamente para um atendimento a São Paulo, né? Então foi claramente daí que nasceu a necessidade e o incentivo foi muito forte. Acho que a região de Extrema tem um impacto talvez mais forte por conta de um mercado muito grande como o de São Paulo. No caso do Espírito Santo, acho que existia uma necessidade de crescimento no mercado do Rio de Janeiro, principalmente, né? Acho que vocês, no Espírito Santo, teve um rouba-monte, né? Absorvemos um pouco do que... Absorveu uma parte do que poderia estar crescendo no Rio de Janeiro, principalmente por conta da questão de segurança, não só tanto quanto em relação à parte de demanda em si do tributário, mas principalmente da parte de segurança. Então, assim, a gente enxerga como um mercado, principalmente um mercado economicamente muito forte, né? Que vem, de fato, não só vamos dizer, do consumo local, a parte portuária que vem crescendo bastante. Exato. Então, existem uma série de variáveis aí que não só a questão tributária, que fazem com, na nossa avaliação, um mercado bem mais resiliente no ponto de vista de longo prazo. Legal. A gente tem visto um movimento recente, a gente acompanha muitos dados. O setor de logística, na ótica do desenvolvedor, né, do construtor, do empreendedor que quer fazer galpões, quer fazer condomínios logísticos, você sempre está olhando vacância e olhando preço, né, para você poder calcular qual que é o seu risco, né, de ter um empreendimento 100% locado, né, e obviamente olhando para o preço para você saber mais ou menos o retorno do seu investimento, vis-a-vis o custo de obra e por aí vai, né. Durante algum tempo no Brasil, anos atrás, a gente teve uma certa estabilidade de preços e agora a gente começa a ver
uma pressão positiva de subida do preço de locação a nível Brasil, né? Mas em algumas regiões especiais que tem escassez de condomínios logísticos, a gente tem visto esses preços subindo a mais. O que vocês estão percebendo e o que tem de oportunidade olhando para essa subida de preços que vai melhorar a rentabilidade dos galpões, vai melhorar a rentabilidade desses investidores? Olha, a gente tem algumas análises ali que nos últimos 15 anos, basicamente, a capacidade de absorção desse mercado é por volta de 9% a 10% do estoque todos os anos, tá? Isso hoje representaria por volta de 4 milhões de metros quadrados sendo entregue todos os anos no Brasil, né? Esse número ele já está abaixo desse patamar já há alguns anos. Obviamente tem uma questão de captação de recursos, né? Então, com a taxa de juros subindo bastante, a disponibilidade de capital diminuiu e isso coloca pressão no desenvolvimento, né? E não reduziu os custos de construção, né? Então, quer dizer, o novo estoque está muito baixo. Esse novo estoque muito baixo, não só em São Paulo, como em qualquer capital aí, fez com que a vacância superasse, na verdade, reduzisse de 10% em praticamente todas as capitais. E, obviamente, o preço vem regulando, né? O incorporador que sofreu nos últimos 10 anos com um valor de locação baixo, né, que não crescia ao longo dos anos, está tentando recuperar rapidamente, sabendo que o Brasil tem uma janela interessante aqui, né? E hoje você tem aí patamares acima de 20%, 30% acima da inflação de recuperação de preços no valor de locação. Então, assim, acho que existe uma oportunidade muito grande para quem de fato tem capital e quer desenvolver, né, em praticamente qualquer capital, mas claro, diria que nessas que têm fundamentos mais relevantes, para que desenvolva rapidamente nesses próximos 2 anos, porque tem uma janela muito interessante de recuperação de preço. Analisando até o movimento da Apex com o BRM, esse tipo de evento aqui, e considerando até a sua fala de ter montado uma operação para ir para lá para o Espírito Santo junto com a Apex, deixa eu fazer uma pergunta que talvez não esteja tão acostumado, né? Porque normalmente quando a gente vai falar de desenvolvimento, a gente quer aprender com os grandes centros, principalmente São Paulo. Pô, o que a gente pode aprender com São Paulo? Tem algo que te surpreendeu no Espírito Santo em que todo o Brasil pode aprender? Teve algo assim que te chamou uma atenção? Tipo, pô, isso aqui nesse estado é bacana, isso aqui a gente realmente pode, vou brincar, importar, né? Olha, eu fiquei surpreendido, acho que com a própria Apex pelo empreendedorismo, né? Acho que pessoas muito preparadas. Legal. Isso foi muito positivo, assim, acho que realmente comparável ao que a gente está acostumado aqui a ver em São Paulo. Que a gente vê em talvez outros estados que ainda existe uma capacitação, um profissionalismo em desenvolvimento. Então, acho que esse talvez seja a principal surpresa que eu tive, muito positiva. E principalmente assim, a capacidade de relacionamento que vocês tiveram aqui nesse desenvolvimento, acho que foram aspectos muito positivos. Com certeza. E eu acredito que talvez o que está por vir, que aí é um pouco do dever de casa, em grande parte da iniciativa pública, quando a gente fala de infraestrutura, né? Para o Brasil ele ter mais projetos logísticos, a gente precisa resolver problemas logísticos, gargalos logísticos, né? Mas eu acredito que quando a gente olha para o Espírito Santo, privatização da Codesa, né? O V-Ports quase, né, aumentando significativamente, de forma significante ali o transbordo e a quantidade de cargas no Porto de Vitória e Vila Velha. Porto Imetama em Aracruz, em obras avançadas, ano que vem já está transportando cargas. O próprio Porto Ocel, né, da Suzano, que opera celulose, e também agora trazendo outras cargas, né? O primeiro navio da BYD, aquele navio gigantesco que atracou aqui no Brasil, foi no Porto de Aracruz, no Espírito Santo. E a gente já vê o governo do estado com projetos de ferrovia, rodovia, né, licitando, avançando com obras. Então, assim, o Espírito Santo tem limitações logísticas, né, rodoviárias em especial, tem limitações portuárias também. Eu acho que resolvendo esses problemas, a gente também se torna mais um hub logístico ainda, né? Hoje a gente foi por estar no Sudeste, por ter competência, por ter demanda e por ter incentivos fiscais. Agora, acho que a próxima fase, nos próximos 10, 15 anos, talvez a gente vai ter um outro componente, né? Que é a melhoria de infraestrutura. Né? E o quanto que você acha que isso impacta, né? E quais são os estados que você tem visto no Brasil que estão avançando mais em projetos infraestruturais que vai realmente dar competitividade para você atrair carga, atrair operador logístico, atrair distribuidor para essas regiões? Pessoal, eu estou ficando velho, né, nesse mercado aqui e fazem 20 anos que eu tenho de CBRE e obviamente a parte de infraestrutura a gente tem que estar resiliente apostando que a infraestrutura no Brasil vai acontecer, né?
Acho que eu ouço a questão do multimodal já desde que eu entrei na empresa. Acho que existem gargalos, né, especialmente na parte de ferrovias e de portos, que melhoraram, mas ainda longe de serem resolvidos, né? Do ponto de vista de, por exemplo, não ser a mesma bitola para você trocar de um caminho desse trecho até aquele trecho, serem bitolas diferentes e não dá para circular, né, o trem até o destino final, né? E os portos, obviamente, tem a questão público-privada ainda que tem que ser resolvido. Então, assim, eu diria que hoje, assim, digamos que no curto prazo, e curto prazo de 10 anos para frente, acho que a gente ainda realmente vai ser muito dependente do rodoviário e especialmente do consumo que o próprio brasileiro é capaz para ser como o principal motor da economia. Apesar da vinda de chineses, principalmente, claro, que deu uma fomentada muito grande no mercado de e-commerce. Tá? Uma última pergunta aqui. Analisando o Brasil e analisando o fato de que a empresa, né, a CBRE, enfim, como você mencionou, a maior do mundo nesse setor, ou seja, está em trocentos países. Analisando o Brasil, a CBRE consegue identificar, assim, no caso você, óbvio, representando a empresa aqui agora, consegue identificar o maior gargalo do Brasil para fins de desenvolvimento do mercado? Seria essa própria infraestrutura? Seria uma insegurança econômica, uma insegurança política? Assim, o que incomoda a empresa em termos Brasil? Eu acho que hoje em dia, assim, o Brasil, nós já estamos há 45 anos aqui. Então, a gente... o mercado imobiliário, ele atua muito localmente, né? Os problemas são locais, não são globais, né? A gente enxerga o Brasil com uma oportunidade ainda imensa, né? No mercado imobiliário em si. Acho que a CBRE aposta muito, por exemplo, no agro, que ainda é um mercado muito pouco explorado do ponto de vista imobiliário, né? Vocês veem aí a formação dos FIAGROS aqui, mas recente, né? São recentes e tem muito por explorar do tamanho que é o agro do Brasil, né? Eu acho que a gente aposta também, por exemplo, no mercado de multifamily, que é um mercado muito forte fora do país, em especial nos Estados Unidos, o multifamily, que é o residencial de renda, né? Sim. Hoje em dia as pessoas não querem mais morar na sua própria residência, querem ter mobilidade, querem ter serviços de qualidade. Isso a gente enxerga como uma baita oportunidade no imobiliário. E aí tem questões que, por exemplo, a parte hoteleira, né, de hospitalidade em geral, assim, o Brasil precisa de segurança, né? Você imaginar um país seguro aqui, com toda essa parte de praias lindas que a gente tem, né? Quer dizer, você imagina o que poderia gerar de recursos e de investimentos no país se a gente tivesse a parte de segurança resolvida no país, porque é um país sustentável do ponto de vista de energia, principalmente, que é um problema mundial. Então, a gente enxerga o país como uma atração. A infraestrutura, principalmente de locomoção, a gente vê como um problema. Mas, do ponto de vista de infraestrutura sustentável, o país é muito forte. Perfeito, né? perfeito. Então, quer dizer, eu acho que eu vejo muito mais como uma oportunidade o país do que as preocupações que a gente continua tendo aí, principalmente na parte de segurança. Legal. E, para finalizar, Rodrigo, eu tenho essa percepção que eu lido com muitas famílias empresárias, empreendedoras, investidoras, e você também conhece empreendedores no Brasil todo. O Brasil tem seus ciclos econômicos, tem os seus ciclos de taxa de juros mais altos, mais baixos. A gente sabe que isso é desafiador para o setor de construção civil que demanda crédito e tudo mais. Mas ainda se percebe, pelo menos culturalmente, no perfil do brasileiro, que o mercado imobiliário, né, aquele imóvel de locação, né, seja ele um multifamily residencial, seja ele um galpão logístico, seja ele uma torre de escritórios, ainda me parece ser uma das classes de ativos que o brasileiro continua gostando, persistentemente gosta. Independente se Selic está mais alta ou está mais baixa, a gente vê investidor investindo no setor de construção civil, né? E vocês estão nesse segmento, acompanham todos os números. Você acredita realmente que essa classe de ativos, né, imóveis, investimentos imobiliários com foco em renda, isso traz uma segurança patrimonial para esse investidor, né, num país que tem tanta variação de ciclos? Eu acho que a resposta isso no mundo inteiro, né? Quer dizer, talvez eu diria que toda grande wealth management no mundo, ela tem uma participação gigantesca dentro do imobiliário, né? O imobiliário é um dos grandes investimentos que se faz.
pela capacidade de desenvolvimento e valorização desses ativos no longo prazo, né? Pelo fato de no final do dia você ter o tijolo ali, de você conseguir, ó, isso aqui é meu, aquilo lá é meu, etc e tal. Mas existem os veículos de fundos imobiliários também que têm crescido demais no Brasil, né? Os últimos 20 anos, o mercado, hoje a gente, eu não tenho exatamente os números, mas acho que a gente está chegando a quase 5 milhões de cotistas aí nos fundos imobiliários. E ainda estamos longe de ser um mercado consolidado, com ainda muita especulação do ponto de vista de valor patrimonial, né? E quer dizer, você obviamente hoje em dia está cada vez mais difícil de concorrer com qualquer renda fixa, né? Para qualquer desenvolvimento imobiliário, mas é momentâneo, né? A gente não acredita nisso como um problema de longo prazo. Bacana. Legal. Muito obrigado pela sua participação, um prazer te conhecer, parabéns pelo trabalho. Obrigado. É isso, Matheus, obrigado novamente. É isso aí, parabéns pelo trabalho da CBRE, continuem desenvolvendo o mercado imobiliário brasileiro, que eu acredito que se a gente se preparar, a gente vai ser capaz de absorver oportunidades no comércio mundial, sem dúvida, na rede mundial de distribuição de produtos, né? Com essa nova reconfiguração da dinâmica capitalista mundial, acho que se o Brasil se organizar, a gente pode sair como um player que ele é generalista, né? Ele se dá bem com todos os continentes e consegue de alguma forma absorver boa parte dessa produção. Isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.